Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós começamos na aula anterior a resolver um problema que é muito comum no dia a dia dos viajantes que gostam de alugar carros. Na última aula, nós definimos para 3 locadoras as funções que determinam o custo do aluguel. Nós definimos para cada uma das funções 2 pontos que nós vamos lançar agora sobre um mesmo plano cartesiano. Aqui estão os 3 gráficos representados em um mesmo plano cartesiano. Neste plano, no eixo das abscissas, nós temos a variável que é a distância, e a distância é dada em quilômetros. E no eixo y, nós temos os custos. O gráfico azul representa os custos que vocês teriam se optassem pela locadora 1. Vocês podem observar que quando a distância é igual a zero, o valor a ser pago nessa locadora é igual a R$ 40. E quando vocês percorrerem a distância de 50 km, o valor a ser pago será igual a R$ 55. O gráfico amarelo representa os custos que vocês teriam caso optassem pela locadora 2. Vocês podem observar que quando a distância é igual a zero, o custo é igual a R$ 30. E quando vocês percorrerem uma distância de 50 km, o custo será igual a R$ 55. E o último gráfico, o gráfico laranja, representa os custos com a locadora 3. Vamos relembrar que C3 é igual a uma constante, você vai sempre pagar R$ 60. Observe que nessa função, o coeficiente angular, que é o valor de A, vale zero. E vamos relembrar que é esse coeficiente que determina a inclinação do gráfico. Como ele vale zero, o gráfico não possui nenhuma inclinação. Ele é paralelo ao eixo das abscissas. Ainda falando em inclinação da reta, vocês podem observar que a inclinação do gráfico amarelo é maior que a inclinação do gráfico azul. Isso porque o coeficiente angular da função que define os custos com a locadora 2 é maior que o coeficiente angular da função que define os custos com a locadora 1. Quanto maior o coeficiente angular, maior é o ângulo formado entre o gráfico e a reta que é paralela ao eixo das abscissas. Agora que nós já fizemos essas observações sobre o gráfico, eu quero que vocês respondam a 2 perguntas, também olhando para o gráfico. A primeira delas é: a partir de quantos quilômetros vocês devem optar pelo aluguel na locadora 1? Bom, vamos olhar então para o gráfico azul e o gráfico amarelo e comparar esses 2 gráficos. Vocês podem observar que nesse trecho que vai de 0 km a 50 km, qualquer que seja a distância percorrida, o gráfico amarelo está sempre abaixo do gráfico azul. Isso significa que os custos com a locadora 2 são menores que os custos com a locadora 1. Já neste ponto, que é referente aos 50 km percorridos por dia, os custos com as 2 locadoras são iguais. A partir desse momento, ocorre uma inversão na posição dos gráficos. Qualquer que seja a distância percorrida, vocês podem perceber que o gráfico amarelo estará acima do gráfico azul. Ou seja, a partir do ponto de interseção, os custos com a locadora 2 se tornam maiores que os custos com a locadora 1. Então, nós podemos anotar o seguinte: quando D for menor que 50 km, C1 será maior que C2. Quando D for igual a 50 km, C1 será igual a C2. Então, vocês podem escolher ambas as locadoras. Mas se D for maior que 50 km, então C1 será menor que C2. Então, a partir de 50 km por dia, vocês devem optar pela locadora 1. A segunda pergunta que eu faço é: a partir de quantos quilômetros vocês devem optar pela locadora 3? Observem o seguinte: até
este ponto que eu estou marcando aqui para vocês, que refere-se a uma quilometragem entre 60 e 70 quilômetros, qualquer que seja a quilometragem percorrida, a reta laranja está sempre acima de um dos gráficos, ou acima de ambos, ou acima do gráfico azul. Mas a partir deste ponto, qualquer que seja a quilometragem percorrida, a reta laranja fica abaixo dos dois gráficos. Nós temos então que descobrir que distância é essa mínima que nós devemos percorrer para que o aluguel na locadora 3 seja a melhor opção. Este ponto que eu marquei é a interseção entre o gráfico da locadora 3 e o gráfico da locadora 1, ou seja, quando os custos com a locadora 1 forem maiores que os custos com a locadora 3, valerá mais a pena escolher a locadora 3. Os custos com a locadora 1 são representados por 40 mais 0,3 vezes D. Este valor tem que ser maior que a diária da locadora 3, que vale R$ 60. Nós temos aqui uma inequação de primeiro grau. É de primeiro grau porque nós temos apenas uma incógnita. Como que nós resolvemos essa inequação? Os termos que estão acompanhados da incógnita vão ficar do lado esquerdo, então eu vou colocar aqui o 0,3D, vou repetir o sinal e os termos que não possuem a incógnita eu vou colocar todos do lado direito, mais ou menos parecido com a forma como nós resolvemos as equações. Lembrando que o termo que passa para o outro lado troca o sinal. Resolvendo, 0,3D deve ser maior que 20, D deve ser maior que 20 sobre 0,3. 20 dividido por 0,3 é uma dízima periódica aproximadamente igual a 66,67. Definindo o valor arredondado, o D deve ser maior que 66,67 quilômetros. Então, se por dia vocês forem percorrer uma distância maior que esta, vale a pena alugar o carro na locadora 3. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.